Meu argumento é que, veja, hoje você atinge Natanz e amanhã de manhã, se o Irã atingir o deserto de Negev, qual será a resposta do hemisfério ocidental? Sabe, essas são as zonas de perigo que o Ocidente está aplaudindo e comemorando, sem ter, eu diria, um mecanismo geopolítico de mitigação de riscos. E então eles se encontram em uma posição muito desafiadora. A escada de escalada, na minha opinião, é um hyperloop de escalada neste momento. Olá a todos, aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com Ali Bohani, estrategista geopolítico e co-apresentador do podcast Barry Dialogue. O Ali também lançou recentemente uma Substack chamada Futurely, então por favor confiram. Ele publica análises e insights muito interessantes por lá também. O Ali é canadense com raízes persas, então hoje queremos discutir os muitos níveis em que essa chamada Guerra de 12 Dias vai impactar a situação política e econômica do mundo. Ali, seja bem-vindo de volta. Obrigado, Pascal. Prazer estar com você. Fico feliz em tê-lo de volta. Da última vez já falamos sobre geoeconomia, mas também muito sobre a China. E você sabe, as últimas semanas foram extremamente dramáticas, também por causa do que aconteceu em um lugar muito querido para o seu coração. Você pode nos contar um pouco sobre sua análise de onde surgiu essa guerra repentina com o Irã? Bem, estou satisfeito por estar com vocês nos estudos sobre neutralidade, um tema que merece muito mais atenção, especialmente nos dias de hoje. Mas permitam-me começar com um poema. Ao cair da noite, a opressão do dia se dissipou. Altos picos surgiram em foco. Tinha chovido. Pelos gramados, vastos gramados e flores cultivadas, flutuava. Uma conversa de pessoas altamente treinadas. 10 jardineiros os observavam passar e avaliavam seus sapatos. O motorista esperava, lendo na entrada, para que terminassem sua troca de opiniões. Parecia o retrato de um dia para se viver. Longe dali, não importava o bem que pretendiam. 2 tropas aguardavam pelo erro verbal, com instrumentos bem feitos para causar dor. E do charme deles dependia uma terra devastada, com todos os seus jovens mortos, suas mulheres chorando e suas cidades em terror. W.H. Auden, o poema se chama A Embaixada. O motivo pelo qual ele soa assim, e o motivo pelo qual eu o li, é que tudo isso aconteceu enquanto os diplomatas estavam negociando, enquanto o mundo inteiro fazia uma pausa e esperava que não nos encontrássemos em outro conflito. Mas muito poucas pessoas entendem que o desafio entre os Estados Unidos e o Irã, ou nesse contexto entre Estados Unidos, Israel e Irã, é uma questão de uma fita Betamax e uma fita VHS. Esses 2 sistemas não são compatíveis entre si. Isso não é algo que surgiu apenas nos últimos 40 anos, após a Revolução. É algo que remonta até a época do Shah e antes da Revolução. Recentemente, me dei conta de onde essa crise surgiu e está vindo. Nós não tínhamos um símbolo, sabe, como as fitas amarelas para os reféns. Agora, tudo começou em 1978, quando estudantes iranianos tomaram a embaixada americana. Mas poucas pessoas, Pascal, sabem que esse incidente, que é a mãe e a pedra fundamental do ressentimento pós-revolução entre americanos e persas, nunca foi devidamente compartilhado com o povo americano. O motivo é que, no dia em que os estudantes iranianos pularam os muros da embaixada americana, algumas semanas depois, eles estavam prontos para liberar os reféns. E mesmo assim, uma delegação da equipe do Reagan se encontrou com os novos revolucionários em Genebra. E você sabe, isso está bem documentado em um livro chamado Profetas da Guerra, escrito por Ari Ben Menashe,
que é um autor judeu, israelense, iraquiano, iraniano. E também, tão recentemente quanto no ano passado, você sabe, um ex-legislador do Texas, ao saber que Jimmy Carter estava falecendo, veio a público e disse que sim, houve um acordo para liberar os reféns no dia em que Ronald Reagan assumiu o cargo. Então, eles foram mantidos por 444 dias sob ordens dos americanos. Isso não é um desenvolvimento pequeno, eu diria. E isso é algo que os historiadores deveriam investigar. E o povo americano, especialmente a base MAGA, deveria entender melhor. Desculpe, você pode repetir isso? Porque eu não estava ciente disso. Espera, houve um acordo para manter esses reféns por mais tempo do que o necessário? Sim, isso é uma revelação chocante. Vou te enviar o link depois da nossa ligação, para que você possa colocá-lo nos comentários, assim as pessoas podem ler. Um ex-parlamentar do Texas se manifestou quando Jimmy Carter estava sendo encaminhado para cuidados paliativos em seus últimos dias, e ele sentiu a pressão no peito. Havia artigos circulando, segundo a New York Magazine e outros, e aquele livro de que o Partido Republicano teria tido discussões com os persas para manter os reféns. Não apenas por 2, 3 ou 4 semanas, mas até a manhã em que Reagan assumiu o cargo. E foi assim que, você sabe, toda essa história de trazê-los de volta para casa foi creditada aos republicanos. O motivo pelo qual menciono isso é que essa fixação com o Irã não é novidade. Outro dado que as pessoas deveriam pesquisar historicamente, e que é muito esclarecedor para os tempos em que vivemos, é a entrevista de 17 de abril de 1974 de Mike Wallace com Mohammad Reza Shah. Essa entrevista é muito reveladora e contém várias informações valiosas. Quando é questionado por Mike Wallace, ele diz: por que vocês não colocam todas as manchetes de suas publicações em um computador e veem o que elas respondem? E isso foi em 1974. Ou seja, isso já mostra o poder da computação, a importância das narrativas, a importância das histórias e como passamos de uma crise para outra. Agora, quando você observa a questão mais recente na região, eu gostaria de ir adiante e vou compartilhar esses links com você, é claro, para que possa compartilhá-los com seu público. Mas eu acho que o que aconteceu na sexta-feira 13, que já é, por si só, um dia bastante notável para se escolher, mas ainda mais com o ataque unilateral, não provocado, alguns dizem alinhado, outros dizem desalinhado, alguns dizem, sabe, independentemente de como você veja, lançar uma Massive Ordnance Penetrator no Irã pelos Estados Unidos não criou apenas alguns buracos enormes a centenas de metros abaixo do solo. Mas eu acho que não foi uma MOP, como em Massive Ordnance Penetrator. Acho que foi uma Multilateral Order Pulverizer, porque tirou todo o multilateralismo da equação. O maior beneficiário imediato desse ato, é a China. Se você olhar em nível macro, o já pequeno respeito pela ordem internacional baseada em regras foi destruído em 13 e 22 de junho. Ironicamente, agora mesmo em Bruxelas, a OTAN, todos estão comemorando. Mas se você lembrar também, a última vez que os Estados Unidos fizeram algo tão grande, em tal escala, foi a Moab, a mãe de todas as bombas, que foi lançada nos últimos meses do mandato de Trump no Afeganistão. E sabemos o que aconteceu depois disso, certo? Então não se trata do significado da explosão ou do tamanho do artefato. As chaves foram devolvidas ao Talibã. Minha opinião é que os Estados Unidos passaram das Moabs, passando por Moabs e multidões, ou como você quiser chamar, da mãe de todas as bombas, para a mãe de todos os déficits, que estão crescendo e aumentando, para Moé, que é a mãe de todas as emissões, porque nunca falamos sobre as emissões das guerras, o custo dessa pegada. E se o seu público me perdoar o francês, a Moaf, que é a mãe de todas as cagadas, porque essas coisas vêm com suas ramificações políticas, econômicas e geoestratégicas, e não faltam esses erros. Outra coisa que acho que precisamos discutir
Isso foi uma entrega de carga B2, vinda de Misery, Estados Unidos? Foi uma entrega de miséria, brincando com as palavras? Ou estamos chegando a algo novo? Vou parar por aqui e responder a quaisquer perguntas que vocês tenham, mas só para contextualizar como chegamos até aqui. Não, é uma situação enorme. E você sabe, você ainda nem mencionou o papel de Israel em tudo isso. Porque veja, uma das coisas que temos tentado adivinhar nos bastidores é quem está pressionando quem. É Israel que está pressionando os Estados Unidos para uma nova guerra do Golfo? Ou são os Estados Unidos que estão abusando, ou melhor, usando Israel como seu cão de ataque para ir contra o Irã? Sabemos que essas ideias existem há muito tempo. Sabemos que há estrategistas nos Estados Unidos que há décadas defendem e discutem como e quando atacar o Irã, e que existe uma obsessão completa com a forma como o Irã conseguiu basicamente sobreviver apesar das sanções devastadoras que foram impostas a ele. O que você acha? É Israel quem pressiona? Ou é Israel quem executa? Israel the one who pushes or is Israel the one who implements? Eu acho que, sabe, existem filmes como Mera Coincidência, com Robert De Niro e Dustin Hoffman, e qual é o rabo ou o corpo? Acho que no todo vamos chegar a isso, e vou dedicar um tempo a esse ponto. Mas acredito que a questão maior aqui é a dinâmica do policial bom e do policial mau, e quem influencia quem é irrelevante, porque penso que o ponto central aqui é a centralidade do Irã. Se você olhar para o Irã como país, deixando de lado sua história de 2.500 anos, o primeiro refúgio para o povo judeu, eles são mencionados na Torá por, sabe, a princesa Esther, sabe? Então, deixando tudo isso de lado, e tendo a maior população de judeus vivendo em qualquer lugar do Oriente Médio, com sinagogas, com hospitais e tudo mais. Acho que devemos deixar isso de lado, porque uma nação cujas fronteiras são como uma miniatura. Se você olhar para o mapa do Irã, as fronteiras parecem como se, sabe, um calígrafo ou um miniaturista estivesse pintado. E se você olhar para o resto da região, são todas linhas retas, como se alguém as tivesse desenhado com uma régua, fazendo alguns buracos. Isso já diz muito sobre essa porção de terra. E na minha opinião, não se trata de energia nuclear ou de um arsenal nuclear, e que o Irã vai lançar uma bomba amanhã em Israel, e Israel vai ser, sabe? Benjamin Netanyahu tem dito nos últimos 30 anos, todo ano, que faltam 3 meses, 2 semanas, 1 mês. É como no filme Feitiço do Tempo. Quero dizer, ele não se parece com Bill Murray, e Bill Murray não se parece com Benjamin Netanyahu, mas é como o Feitiço do Tempo. A questão maior aqui, Pascal, é a centralidade do Irã no corredor norte-sul, o acesso da Rússia às águas do Golfo Pérsico e do Mar de Omã e o corredor leste-oeste. E ouso dizer que de muitas maneiras, sabe, falamos sobre a iniciativa do Cinturão em Rota, mas, metaforicamente, acho que o Irã é a fivela do cinto. Então, se os Estados Unidos conseguirem remover a fivela, o cinto ficará muito frouxo. Sei que é um cinto marítimo e uma estrada, mas só para brincar com as palavras. E aqui, sabe, a questão da proliferação nuclear tem sido uma distração usada de tempos em tempos. A primeira rodada de sanções foi aplicada ao Irã na época do Carter, logo após a invasão da embaixada e a ocupação da embaixada pelos estudantes iranianos. O Irã é ainda hoje, por muitos critérios, o país mais sancionado, acima de Cuba, Rússia e os demais. Então acho que a questão é sobre corredores comerciais. É sobre minerais e recursos naturais. É sobre as terras raras no Irã. É sobre suas reservas de cobre. É o fato de que o Irã tem a segunda maior reserva de gás do mundo, mas menos de 1% do mercado global de gás. Pensando bem, estamos exportando GNL dos Estados Unidos através do Oceano Atlântico. O papel de Israel aqui também é muito interessante, se me permite dizer, porque quando você olha para aquele corredor econômico Índia-Oriente Médio, ou I2U2, Israel, Índia, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, há disputas de poder e quedas de braço para dominar esses corredores comerciais, dominar essas rotas comerciais. Então faz apenas 2 dias que chamaram de cessar-fogo.
Vou voltar a isso mais tarde em nossa conversa. Mas agora a próxima pergunta é: onde estão os 400 quilos de urânio enriquecido? But now the next question is, where's the 400 kilograms of enriched uranium? This is a perpetual, catching Isso é um ciclo perpétuo, sabe? Como tentar pegar uma galinha ou uma lebre ou um coelho. É mais do que isso. Trata-se de quem controla esses corredores comerciais, quem controla essa imensa quantidade de recursos naturais, como conter a Rússia. Eu trouxe 3 livros que recomendo fortemente ao seu público, especialmente neste momento que deem uma olhada. Um é Os Senhores do Deserto, fascinante, sobre a formação de muitos desses acontecimentos históricos, até mesmo o nascimento de Israel e como o país surgiu, e o poder das eleições nos Estados Unidos. O segundo, que também é fascinante, é Os Reis do Petróleo, que realmente disseca a história da rivalidade entre Rússia e Estados Unidos no Irã, e como muitas dessas questões ainda giram em torno de conter a Rússia. Não se trata apenas do Irã. Não é só que, o Irã está sendo punido porque forneceu drones Shahed para a Rússia. Não, a questão é que na época do Shah, os Estados Unidos tinham bases, e com imagens de satélite e tudo mais, monitoravam a Rússia logo ao sul do Mar Cáspio. Então os Estados Unidos adorariam ter esse elemento. E a Europa Ocidental e a OTAN gostariam de usar o Irã novamente para equilibrar isso e cortar esse corredor para as águas do Golfo Pérsico vindo da Rússia também. Portanto, é uma questão muito maior. Em relação apenas ao Irã, o próprio Irã é significativo, mas isso é muito maior do que apenas o Irã e seu poder nuclear, na minha opinião. Sim, quero dizer, é muito bom você destacar isso. Além disso, a metáfora do cinto. Se você olhar por esse ângulo, então sabe, o mais importante para os Estados Unidos é garantir que o continente euroasiático nunca realmente se una, certo? Que eles nunca consigam negociar livremente com todos os seus recursos e nunca sejam um mercado único. Porque essa é a única coisa que pode realmente dar um checkmate nos Estados Unidos, que estão muito confortavelmente posicionados do outro lado do Atlântico e têm a posição geoestratégica perfeita, não é? É o melhor dos melhores. Mas o coração da Eurásia, isso precisa ser impedido de realmente se unir. Você vê isso como parte dessa estratégia maior? Eu concordo, mas acho que grande parte desse sentimento de nostalgia é fomentado nas capitais europeias. Não acho que seja apenas um jogo de Washington. Acho que, sabe, a teoria do Heartland, Mackinder e tudo isso, ainda hoje, se você olhar para a linguagem tóxica que está sendo usada, sabe, o chefe da diplomacia europeia diz, não temos certeza se esse ato foi legal ou não. E aí você tem Mark Rutte falando, quem é seu papai? Eu sou seu papai. Você é como meu papai. Quero dizer, a linguagem é tóxica. 700 pessoas morreram no Irã e muitos civis do outro lado, hein? E então estamos falando sobre, são só 2 garotos brigando no pátio da escola. Você deixa eles brigarem e se baterem. Estamos degradando as métricas, os valores das normas globais, sabe? Quero dizer, essa ideia de linguagem celebratória do Friedrich Merz, essa noção de que, eles fizeram um trabalho sujo e difícil, temos que agradecê-los. Isso está levando... Acho que o que está descendo mais rápido abaixo da superfície e do solo é o nível de decência. A decência está penetrando mais rápido do que bombas anti-bunker. E onde traçamos o limite, Pascal? Essas são as minhas preocupações. Sabe, não estava tão longe assim. Desculpe, pode continuar. Eu sei. É como sabe, isso é o que acontece quando as sociedades caem no militarismo e começam a abandonar esses princípios que deveriam nos afastar disso. Eles fazem isso. Quero dizer, a escalada retórica anda de mãos dadas com a escalada militar. Então estamos vendo a Europa indo pelo ralo, como vemos agora com a cúpula da OTAN, como eles estão indo pelo ralo desse militarismo, que levará a mais morte e destruição, está absolutamente claro. A questão é um pouco assim. O que significa o fato de que a mudança de regime, ou seja, lá o que for,
não tenha tido sucesso completo. Regime change or whatever it was didn't completely succeed. Yes, we had, and now we are in a new world in which Sim, tivemos. E agora estamos em um novo mundo, em que foi possível para os Estados Unidos atacarem o Irã. E isso meio que cria um novo precedente que todo o Ocidente agora aceita. Que, não, se atacarmos alguém de novo, tudo bem. Mais uma vez, estamos apenas reafirmando que o Iraque foi aceitável, a Líbia foi aceitável, o Irã é aceitável. Estamos gravando isso em pedra também na nossa própria forma de pensar sobre o uso da força nas relações internacionais. Mas o resultado? Não há, quer dizer, o Irã ainda não foi destruído. Então o Irã ainda está de pé. Então, o que isso faz agora com o cenário? So what does this do now to the setup? Acho que, se me permitem, quero voltar um pouco mais atrás e compartilhar com vocês que, sabem, existe esse clima de bravata celebratória, esse humor de decapitação, certo? Matamos os cientistas deles. Independentemente de como você veja isso, mesmo na Guerra Fria, não havia essa vulgaridade de eliminar os cientistas uns dos outros. Talvez eles estivessem seduzindo ambos os lados, sabem, em Berlim. Tipo, venha pro meu lado e vamos te oferecer mais recursos no MIT, ou, sei lá, na Universidade de São Petersburgo, etc. Mas essa ideia de decapitação, e minha preocupação é que esquecemos, foi só na época do Obama que os Estados Unidos dominaram os céus com a guerra de drones, e filmes foram lançados sobre isso. Se você se lembra de Eye in the Sky, com Helen Mirren, em 2015. Então, muitos desses precedentes que estamos estabelecendo hoje vão voltar como um bumerangue. E é aí que está a miopia, nas capitais europeias e nos Estados Unidos. Essa é a parte assustadora, na minha opinião. Essa ideia de que, meu Deus, que incrível, Israel conseguiu infiltrar e encontrar pessoas que pudessem espionar para Israel e penetrar no Irã, parece empolgante num primeiro momento. Mas se um país está sob sanções, sua moeda na época do Shah era $1 para R$70, 70. Hoje $1 vale R$1.200.000. Só olhe para isso. Então a pobreza traz pessoas desesperadas, a pobreza traz pessoas. As pessoas estão felizes no Irã? Não, não estão. Mas muita gente esquece que o Irã também teve seu próprio momento de nunca mais. O Irã travou uma guerra de 8 anos com o Iraque, em que todas as armas químicas e o armamento químico vinham exatamente dessas mesmas capitais europeias para as mãos de Saddam Hussein, na época em que Donald Rumsfeld abraçava e beijava Saddam Hussein. Então os iranianos ainda têm familiares que tiveram os pulmões queimados por causa dessas armas químicas, que foram amputados. Para eles, a guerra é uma lembrança recente. Para eles, também existe um nunca mais. E com as acusações voando no ar agora, escrevi no meu Substack que acho que muita gente no sul global, não só no Irã, vê a IAEA não como Agência Internacional de Energia Atômica, mas como Agência Internacional de Aquiescência e Espionagem. Porque está se revelando que muitas dessas informações podem, de uma forma ou de outra, ter chegado aos Estados Unidos e a Israel. Agora, há acusações direcionadas a várias empresas de tecnologia na Bay Area. Você sabe as Palantirs do mundo, e você sabe as Andurils do mundo, e você sabe guerra de drones. Mas perdemos de vista o fato de que esses precedentes são perigosos. Qual será a próxima etapa, certo? Então, vamos sair por aí, eliminando cientistas, professores e pesquisadores em IA. Esse é o novo parâmetro. Sabe, começamos a decapitar antecipadamente, porque, ok, vamos eliminar o chefe dessa empresa e daquela empresa, ou esse pesquisador desse setor, porque o futuro da guerra está na IA. Então vamos agir preventivamente. Isso se transforma em uma lei da selva. E acho que pouquíssimas pessoas param para pensar nessas coisas em um nível macro. Quer dizer, eles fizeram isso? No sul global, muita gente pensa exatamente nisso. Quero dizer, muita gente vê esse ato como uma agressão e como um precedente, o que de fato é. Eles veem dessa forma, mas você não pode impedir. Você não pode voltar atrás. E aparentemente os europeus e americanos nem estão dispostos a discutir nesses termos, o que então cria incentivos para que outros façam o mesmo, certo? Além da estupidez de achar que matando 14, 15, 16 cientistas
Você pode impedir uma nação de dominar uma tecnologia que já tem quase 90 anos? Não é novidade. E não é como se houvesse apenas um punhado de cientistas capazes de trabalhar nisso, especialmente não em um país de 90 milhões de habitantes como o Irã. É simplesmente uma ideia estúpida. Acho que você está absolutamente certo. E nada disso é para mascarar, sabe, a absoluta, eu diria, desorientação e insatisfação econômica, de muitas formas, social, cultural, entre a população persa. Mas não devemos ignorar o Napa. Napa não é o Napa Valley. É o sentimento nacionalista e patriótico dos iranianos. Este é um país que foi ocupado por mongóis, por otomanos, sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas entraram. Então, Alex Steps não é apenas o King's literatura remonta. Nossa poesia remonta de Rumi a Hafez a Saadi. Our poetry goes back from Rumi to Hafez to Saadi. So this is a very tricky balance. Então, este é um equilíbrio muito delicado neste momento em relação a mais uma mudança de regime. Sempre parece fácil, mas nenhuma dessas mudanças de regime tornou a Líbia mais próspera. Ou o Iraque, quer dizer, você sabe, um paraíso. O Iraque até hoje, muita gente não sabe disso, ainda precisa da aprovação dos Estados Unidos para projetos de capital, sobre como utiliza o dinheiro que ganha com o petróleo para financiar projetos e investimentos. Então, os iranianos veem essas coisas. Sim, existe um desejo genuíno e autêntico por desenvolvimento, por mudança. Mas eu sempre pergunto isso também aos meus amigos europeus. But I always ask my European friends as well. I say, regardless, irrespective, I would be Eu digo, independentemente, sem levar em conta, eu ficaria muito curioso, para aplicar as mesmas sanções que o Irã sofreu a qualquer país europeu, hoje, atualmente, Alemanha ou França, e deixar a IA, com base nos mesmos indicadores, rodar uma simulação e ver como essa sociedade estaria em 40 anos. Isso não é para passar pano para má gestão, corrupção, todos os vícios domésticos da estrutura atual. Mas às vezes esquecemos, é de deixar qualquer um perplexo quando se pensa nisso, que um país, ainda hoje, 40 anos depois, sob um conjunto tão, eu diria, draconiano de sanções para as pessoas comuns, ainda é uma ameaça? Ainda é um concorrente? Ainda é uma potência militar? Quero dizer, a extensão territorial de Israel, você pode colocar 77 ou 78 Israéis dentro do Irã em termos de território. Não, é por isso que essa abordagem, essa ideia de ir à guerra com o Irã, parece absolutamente insana. E o fato de que, quer dizer, uma coisa que devo reconhecer é que eles conseguiram encerrar o conflito após 12 dias, aparentemente, e vamos torcer para que continue assim. Mas o ataque geral ao Irã é muito mais profundo do que apenas o ataque militar, certo? É um ataque econômico que já dura 40 anos. A dominação do Irã remonta ao Shah. E também, acho que algo que alguns comentaristas esquecem é que outras potências também tentaram dominar o Irã, incluindo a União Soviética. A invasão conjunta pela União Soviética e pela Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, acho que isso não foi esquecido, foi? Porque muita gente se pergunta, por que o Irã não criou uma aliança de segurança mais forte com a Rússia quando teve oportunidade? Você pode comentar um pouco sobre isso? Claro. Acho que um dos elementos mais ignorados nessa história sem fundamento sobre o poder nuclear do Irã é que a Rússia jamais permitiria que o Irã se tornasse uma potência nuclear debaixo do seu nariz. Não, isso é um fato. Quero dizer, isso é algo que muita gente ignora. Sabe? Isso não quer dizer que o Irã não tenha ambições. E se você olhar para o volume de urânio enriquecido do Irã, ele disparou depois que o JCPOA foi destruído por Donald Trump. E os europeus estão reclamando, quero dizer, eles nem conseguiram entregar nenhum resultado econômico. E essa autonomia da Europa, na minha opinião, é só uma piada. Sim, porque é preciso acrescentar aqui que os europeus ficaram insatisfeitos quando Trump saiu do JCPOA, e os europeus meio que tentaram prometer ao Irã,
Olha, vamos tentar fazer algo para que vocês ainda tenham algum desenvolvimento econômico vindo do nosso lado, um mecanismo especial. Tudo isso desmoronou. Não funcionou. No momento em que os Estados Unidos saíram, as sanções voltaram e o Irã voltou a sofrer, mesmo com os europeus tentando de alguma forma reparar os laços. Não, mas quero dizer, a linguagem também tem sido bizarra por qualquer padrão. Quero dizer, nos últimos 12 dias, independentemente de que lado você esteja, para a Europa, esqueça Israel e Irã. Eles têm uma rivalidade. Esqueça os Estados Unidos e o Irã, que eu analisei nos meus comentários iniciais. Mas para a Europa, nos dias de hoje, vir e dizer, parabéns por atacar, parabéns por fazer isso destrói completamente qualquer credibilidade que ainda restava. Eu me lembro de uma luta entre Mike Tyson e Holyfield, se você se lembra, em que Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield, certo? Os dois estavam se socando. Isso foi manchete na época, certo? E é como aquela luta de boxe, independentemente de quem você apoie, em que no momento em que a orelha é mordida, você diz para o Holyfield, você deveria se controlar, parar de bater no Mike Tyson. Simplesmente não faz sentido. Eu acho que isso é uma deterioração absoluta de qualquer coisa que se assemelhe à sanidade na Europa. Mas deixe-me voltar um pouco para explicar por que paramos. Sou muito cético em relação a um cessar-fogo. Em primeiro lugar, um cessar-fogo precisa de termos claros. Não é como se eu simplesmente pegasse o telefone antes de embarcar no Marine One, fizesse uma cerimônia de posse, subisse no helicóptero e então eles parassem. Não acho que Israel vá se ver de nenhuma forma, maneira ou aspecto limitada em sua autoridade para agir, com base em precedentes. Quero dizer, Israel assinou um cessar-fogo com Gaza. Sabemos o que resultou disso. Israel assinou um cessar-fogo no Líbano. Estava lendo outro dia no FT um artigo que dizia que o som dos drones está se transformando em peças musicais e obras de arte, e que diariamente no Líbano é muito difícil tomar uma xícara de café sem ter um drone israelense sobre sua cabeça. Então, não acho que Israel chegou onde está agora por uma decisão de cansaço ou por não querer continuar. Acho que a economia israelense realmente estava levando alguns golpes. Acho que o custo dos interceptores estava se tornando uma realidade. Os 3 portos de Haifa, Ashdod e Eilat têm seus próprios desafios. Ashdod and Eilat have their own challenges. Eilat is almost, fiscally unsustainable. Eilat está quase fiscalmente insustentável. Ashdod foi atingida pelos Houthis. Haifa foi bombardeada pelos iranianos. Você tem uma sociedade que se orgulha de sua base tecnológica e a Bolsa de Valores de Israel, segundo alguns relatos, também foi atingida nesses últimos 12 dias. Eu não sei, não está verificado, mas foi o que eu vi. Então é uma sociedade que prospera com sustentabilidade e ordem. E é a primeira vez na história moderna que ela recebe um golpe de volta. Isso cria muita desestabilização. Sabe, grande parte dessa população, se você assistir a entrevistas em Tel Aviv ou em outros lugares, você ouve mais sotaques franceses e nova-iorquinos americanos entre as pessoas, até mesmo em comunidades de colonos, do que o hebraico tradicional ou, não sei, sotaques israelenses. Então, muitos deles também são móveis. FMI, Banco Mundial, Haaretz, todos eles estão mostrando indicadores econômicos de que os custos estão aumentando. O custo dos drones ou mísseis iranianos é de 1 para 10 em termos de dólar por dólar, em comparação com os interceptores, como o Domo de Ferro, Arrow e todos esses. E, ao mesmo tempo, muitos dos materiais brutos para esses brinquedos precisam vir da China, incluindo terras raras. Então, a China também está jogando essa carta de fornecimento com os Estados Unidos, que é também de onde vem grande parte do financiamento e do material militar. Portanto, francamente falando, sou cético quanto a quanto tempo isso vai durar. Infelizmente, se posso dizer assim.
Acho que isso é uma pausa, e podemos nos encontrar após o mecanismo de snapback com os europeus, que está chegando em setembro, em mais alguns meses, em outra rodada de conflito. Acho que podemos nos ver em setembro ou outubro, infelizmente, em outra rodada. Nada está bem se esquecermos e ignorarmos o fato de que há um êxodo entre os israelenses. Isso foi um desafio. Alguns podem voltar por razões patrióticas, mas o saldo das pessoas que partiram não é, sabe, pequeno. Houve um rebaixamento pela Moody's, sabe, da classificação de crédito de Israel. O Irã não conta nessas coisas, porque está sob sanções há 40 anos. Então não é como se tivesse problema em ser avaliado pela Moody's ou Standard & Poor's ou qualquer uma dessas. Mas para Israel, todas essas questões são importantes. Uma queda de 75% no turismo, o custo das operações militares e, ao mesmo tempo, o investimento estrangeiro direto diminuiu. Segundo o Instituto de Exportação de Israel, as exportações de alta tecnologia caíram 18%. A dívida, de acordo com o FMI, disparou para 67% do PIB em relação ao período anterior à guerra. Esses são problemas reais. E um elemento que ninguém está observando, ou apenas algumas pessoas estão, é o impacto que isso terá no ciclo de longo prazo de uma nação de, você sabe, 7 milhões de pessoas. O Irã tem 90 milhões de habitantes, certo? E essa população de 7 milhões em Israel inclui, você sabe, os palestinos e também os árabes israelenses. E alguns desses jovens acabaram envolvidos em operações militares e em zonas de guerra. Muitos deles, seja por extrema ingenuidade, estupidez ou falta de direção, gravaram a si mesmos no TikTok e postaram muito disso. Então muitos deles voltam com um conjunto de habilidades bastante animado na indústria de tecnologia, porque é onde eles estão. E como vimos com a BCG, Boston Consulting Group, que se envolveu em uma grande polêmica com o corredor humanitário de Gaza, isso virou manchete e depois sumiu. A BCG é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, e seus consultores e sócios estavam aconselhando sobre o corredor humanitário de Gaza, o que é de deixar qualquer um perplexo. Quero dizer, de qualquer forma. Então as questões-chave para Israel não são apenas se pode derrotar o Irã ou se vai derrotar o Irã. É uma questão nacional. Porque se amanhã de manhã você tiver 10 reservistas que trabalham na Microsoft, Google ou qualquer empresa ocidental, Oracle, por exemplo, então eles forem perseguidos e processados por leis internacionais, advogados, etc., com base em seus próprios vídeos, isso se torna um problema real. Portanto, não acho que isso seja algo que Israel possa prolongar. Existe um custo econômico, existe um custo reputacional, e isso se torna uma guerra de atrito que vai corroer muitas das coisas com as quais Israel é associado, pelo menos no hemisfério ocidental. E isso é muito custoso para Israel. E aliás, eu estava pensando que, sabe, nessa última crise, Israel chegou a um ponto em que é necessário aprender, reaprender e desaprender. Aprender no sentido de que, ok, às vezes quando você ataca, você também é atacado de volta. Desaprender que precisamos coexistir em uma ordem mundial global e não nos ajuda a estar sob o guarda-chuva dos Estados Unidos o tempo todo. E reaprender como coexistir com o Sul global, porque caso contrário, não é possível coexistir geograficamente. Estar no Mediterrâneo e no norte da África, nessa geografia, mantém Israel separado dos sentimentos dos outros 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Sim, mas veja, é aí que eu realmente acho que enquadrar o que acabou de acontecer apenas como uma guerra basicamente entre, você sabe, Israel e Irã, ou até mesmo Israel com os Estados-membros contra o Irã, perde o ponto de que há um grande elemento civilizacional nisso. Novamente, toda a Europa, todo o mundo branco, vamos chamar assim, o mundo dominado por pessoas brancas, Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, todos se uniram em apoio a Israel. E todos mostraram novamente que, mesmo durante o genocídio mais óbvio e mais bem documentado da história humana, enquanto isso está acontecendo,
eles ainda insistem no direito desse projeto colonialista branco, racista, de ser usado, ou de atacar ainda mais outros povos indígenas nativos no ambiente em que vivem. Indigenous native people in the environment that they live in. And that is so scary, so frightening. E isso é tão assustador, tão apavorante, porque eu pensei que já tínhamos decidido que não queríamos mais isso e, sabe, que deixaríamos isso desaparecer, certo? Mas não estamos deixando isso desaparecer. Quero dizer, com essa situação, estamos insistindo ainda mais. E são outros estados. São os iranianos que dizem não, são os russos que dizem não, são os chineses que dizem não, é a África que diz não a isso. Mas ainda assim, a parte branca europeia e euro-americana do mundo quer continuar com isso. E agora eles têm orgulho disso. Eu acho que há também um elemento, na minha opinião, claro, de duplo padrão e, obviamente, da erosão da credibilidade do Ocidente. Mas dentro desses bolsões desse jogo de poder e influência, há também muitos relatos no momento de que grande parte da fronteira vinha das regiões do norte do Irã, porque estão encontrando destroços no Cáspio, sugerindo que o Azerbaijão pode ter estado envolvido nisso. E as pessoas esquecem que, no fim das contas, o Azerbaijão é outro país rico em petróleo que fica ao lado da Rússia, espremido entre o Irã e a Rússia, e apoiado diretamente pela Turquia. E aí as pessoas esquecem que os maiores parceiros comerciais de Israel atualmente são, você sabe, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos e o Egito, segundo algumas estimativas. Sabe, então essa não é uma situação que, na minha opinião, seja tão clara quanto todos gostariam de apresentar, como se tudo se resumisse ao Irã nuclear. Não, isso é muito maior. Como eu disse, trata-se do ponto estratégico, trata-se dos corredores comerciais, trata-se do cerco à Rússia. E eu acho que as capitais europeias estão novamente babando pelos drones queridinhos e pela destruição, seja na Rússia com a frota nuclear, seja nos ataques. Mas essas coisas são bumerangues. É aí que eu acho que a Europa está realmente míope. Quero dizer, basta olhar para o resultado da guerra do Afeganistão e o movimento jihadista que surgiu de algo que a América criou. E, novamente, para combater a Rússia. Agora fica a dúvida sobre o que acontecerá se a guerra chegar ao fim. Estou dando um passo acima do Mar Cáspio. E se a crise entre Ucrânia e Rússia se transformar em um grupo descontente de europeus com algumas das tecnologias mais recentes e aprendizados em drones, e eles disserem, sabe de uma coisa? Vamos devolver um pouco desse remédio para a Europa e para os Estados Unidos. Essas são questões geopolíticas e geoestratégicas que quase não são consideradas no momento. Estamos todos focados, ok, agora devemos atacar o Irã de novo. Onde estão os 400 quilos? Isso é apenas um pretexto. Não se trata da realidade do que está em jogo. O que está em jogo é o controle do coração do mundo, o controle dos corredores comerciais, o controle do futuro do comércio global e da hegemonia. Nada mais, nada menos. No início, você também mencionou que a China provavelmente é a maior beneficiária de tudo isso. O que estamos vendo agora é que os Estados Unidos tentaram fazer algo contra os Houthis e não conseguiram. Tentaram fazer algo contra o Irã e não conseguiram, mas ainda sonham com uma guerra contra a China. E a China está em um patamar completamente diferente do Irã, certo? Então, para onde você acha que isso está indo? Do ponto de vista geopolítico do Irã, mas também da forma como os países ocidentais estão agora olhando para a situação. Você acha que eles têm o mesmo aprendizado ou não? Provavelmente não. Acho que um dos comentários mais interessantes, não me lembro quem disse isso, mas um dos comentários mais interessantes na era pós-soviética foi que a China
realmente acompanhou de perto o que aconteceu com a Rússia e a queda e desintegração da União Soviética. E se eles prestaram tanta atenção a um evento tão tectônico quanto esse, tenho certeza de que estão observando muito de perto alguns desses desdobramentos. Quero dizer, essa ideia de, caminhões estão lançando drones montados com impressora 3D. Isso é perigoso. Isso não é motivo de comemoração. Esse fascínio por drones é simplesmente, se a questão é custo, fabricação, distribuição, cadeias de suprimentos, a China tem um alcance global muito maior do que os Estados Unidos. Então a questão principal é, como você cria o caos? Uma vez li que aqueles que dizem que pequenas coisas não importam, nunca passaram uma noite em uma cama com um mosquito. Então sim, os Estados Unidos podem criar esses vetores, mas estão muito mal preparados para contê-los e controlá-los. E se você olhar para a qualidade da diplomacia, se observar o calibre das pessoas em termos de compreensão de para onde o mundo está indo, não estou falando da Hoover Institution, da Rand Corporation ou dos think tanks. Estou falando das pessoas em público, das pessoas no púlpito que precisam falar, que precisam fazer uma declaração sobre uma crise global. Sim, Fardo, Isfahan e Natanz foram atingidas. Mas amanhã de manhã, Pascal, se houver um problema com Bushehr, que fica às margens das águas do Golfo Pérsico, e essas águas forem contaminadas, nenhuma usina de dessalinização ao sul dessas águas, os cataris já falaram abertamente sobre isso, ficará imune. Então, o que vai acontecer com todos os investimentos da Stargate, e não sei, vou escrever sobre isso no meu Substack, mas o que vai acontecer com todas as ambições de investimento no CCG para um futuro de tecnologia de IA e co-investimentos com os Estados Unidos, mesmo quando vocês não têm água potável, quando a água de vocês está contaminada. Você acha que alguém vai ficar no CCG, no Qatar, Kuwait, Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos, se houver uma grande crise? Sabe, existe uma expressão em persa que diz, eu falo com a janela para que a porta ouça. Atacar a base de Al Udeid no Qatar não foi algo que simplesmente aconteceu de repente, sem que os cataris soubessem. Aparentemente, os americanos evacuaram essa base 2 semanas atrás. Não havia ninguém lá. E os iranianos avisaram os cataris, olha, precisamos agir. Deixe-nos apenas, demonstrar que podemos. Mas isso também envia uma mensagem. Envia uma mensagem para todo o CCG de que não podemos crescer e nos desenvolver às custas uns dos outros. E acho que isso é algo que não deve ser ignorado. Esse é o principal argumento para que países declarem neutralidade e digam nenhuma base estrangeira em nosso território, porque não queremos nos tornar um alvo ao abrigar o inimigo daquele cara ali. Mas você acha que a região realmente vai pensar sobre isso? Eles vão considerar se é inteligente ou não ter tantas bases americanas por perto. Agora, além da viabilidade de realmente expulsar os americanos, eu não acho que seja viável, mas eu acho que é aqui que acredito que ainda estamos, na minha opinião. Não você, mas a maioria, todos nós, mesmo aqueles que estão observando essas tendências e desenvolvimentos, ainda estamos muito presos à velha mentalidade de aviões, bases e tudo isso. Ficou claro nas últimas revelações das últimas semanas que todos os F-35 têm um botão de desligamento. Então os Estados Unidos podem aterrissá-los com o apertar de um botão. Porque, em primeiro lugar, grande parte das capacidades operacionais desses aviões está ligada a sistemas espaciais, satélites, TI e IA. Então não é como se você pudesse decolar com o F-35 sem que os Estados Unidos saibam para onde ele está indo, sem que os Estados Unidos saibam o que ele está carregando e sem que os Estados Unidos ajudem esse F-35 a operar em seu desempenho máximo, certo? Essas são as bases. Tropas em solo,
nos últimos 50 anos, sempre terminaram com sacos de corpos enterrados para os Estados Unidos, tropas em solo, sacos de corpos debaixo da terra. É por isso que há tanto entusiasmo em relação à guerra com drones, porque quase não se envia ninguém, certo? Você aciona 2 caminhões, paga alguns subornos aqui e ali, e de repente tudo acontece. Então a grande questão é, se estamos caminhando por uma guerra centrada em IA, com empresas liderando as guerras do futuro por meio de IA, guerra eletrônica e inteligência artificial, no centro de tudo, qual é a definição de uma base? Uma pista de pouso ou um data center? A runway or a data center? So if a data center is sitting in GCC, Então, se um data center estiver localizado no GCC, calculando todo o dano causado aos persas, os persas verão apenas a pista de pouso ou também o data center, e vice-versa, e em troca. Então, essas são conversas que podem estar acontecendo com Eric Schmidt ao redor do mundo. E você sabe, eu sempre percebo esse duplo padrão das empresas americanas, ou do establishment americano, acusando empresas chinesas de estarem ligadas ao Partido Comunista. Huawei, por exemplo. ZTE, e eu digo que é ruim, não deveriam. Mas quando você olha para as empresas americanas, da Amazon, Microsoft, Palantir, Android, todas elas estão envolvidas com o Pentágono. Então precisamos de um novo diálogo, precisamos de uma nova arquitetura. Caso contrário, na minha opinião, as coisas ficam extremamente desafiadoras. in my opinion, extremely challenging. We are not going to get that. This is too deeply Não. embedded. I mean, Não vamos conseguir isso. Isso está profundamente enraizado. Quero dizer, é assim que os estados conseguiram dominar o espaço tecnológico, certo? Mesmo em sociedades liberais, onde você pensaria que a tecnologia é independente, não é. Ela está embutida, está enraizada, está integrada e já está militarizada, certo? O que explica, claro, porque os Estados Unidos estão tentando ameaçar até mesmo seus aliados mais próximos, dizendo que eles precisam eliminar toda a tecnologia chinesa, certo? Porque eles sabem que até mesmo uma pequena presença do outro lado no espaço que você está tentando dominar pode resultar na sua incapacidade de controlar ou militarizar esse espaço. Como você acha que o Irã vai se posicionar agora nessa nova realidade? E haverá um realinhamento em direção à Rússia, um realinhamento ainda mais forte com a Rússia e a China. Acho que definitivamente haverá um avanço na mudança em direção ao leste. Sim, acho que certamente haverá diálogos e análises pós-morte sobre o que aconteceu. Como isso aconteceu? Deveríamos ter agido? Os russos estarão um pouco mais próximos e os chineses também. Mas acho que para a China, que ainda importa 13% de todo o seu petróleo, um número nada pequeno, do Irã, se você olhar para o dia seguinte, quando Donald Trump afirmou ter intermediado um cessar-fogo, que foi apenas uma ameaça para ambas as partes, ele disse que a China poderia continuar comprando petróleo do Irã. Muita gente não percebeu isso. Mas por que essa seria a primeira mensagem? Isso era sobre a China e o petróleo. Essa é uma das primeiras frases que aparece se você olhar os comunicados de imprensa dele, entrevistas e suas redes sociais. Uma das primeiras frases que ele disse depois disso foi que a China pode continuar comprando petróleo do Irã. Então eu acho que sim, haverá um avanço. Mais uma coisa que é igualmente importante é que sim, o Irã pode comprar S-400. E os S-400 vão se espalhar por aí. O que aprendemos nessa operação não foi uma guerra convencional. Foram F-35s decolando às pressas, ataques de drones, sabotagem, assassinato de cientistas. E eu acho que a natureza disso vai ditar um novo alinhamento com a Rússia e a China. Não se trata apenas de as defesas aéreas. It's not just about enhancing air defenses. My argument is that, Meu argumento é que, veja bem, hoje você atinge Natanz, amanhã de manhã, se o Irã atingir o deserto de Negev, qual será a resposta do hemisfério ocidental? Essas são as zonas de perigo que o Ocidente está aplaudindo e comemorando, sem ter, eu diria, um mecanismo geopolítico de mitigação de riscos. E então eles se encontram em uma posição muito desafiadora. A escada de escalada, na minha opinião, é um hyperloop de escalada neste momento. Sabe? Está em um espaço perpétuo, sobre o qual
Quase nenhum desses caras tem controle. E para trazer um pouco de humor para isso, escrevi no Futurely outro dia e disse: quem é que inventa esses nomes para essas operações? Sabe? I said, who comes up with these names of these operations, you know? In the old days, at least, there was the pretense. Antigamente, pelo menos havia a pretensão de que era algo bom. Operação Liberdade do Iraque, conquistar corações e mentes, sabe? As duas operações mais recentes foram chamadas, veja só, de Operação Rough Rider, que é a marca de uma camisinha com textura, e a outra é Operação Midnight Hammer. Parece, sei lá, o nome de um parceiro psicopata enlouquecendo. Quero dizer, Ben Hopper e, sabe, Carpenter, alguns desses diretores de filmes de terror, se beneficiariam desses títulos. Não há mais nenhuma pretensão nisso, man. E isso que justamente o mate, eram as coisas de várias maneiras. Sim, acho que já estamos perdendo eles há muito tempo. Mas agora, todos eles saíram do armário. Mas para responder a sua pergunta, acho que o Irã vai tentar jogar a carta de sair do TNP. O Irã provavelmente, pelo menos verbalmente, continuará insistindo no enriquecimento, o que nos leva novamente ao mesmo círculo. Os Estados Unidos e Israel vão começar agora, ou em algumas semanas, a perguntar: onde estão os 400 quilos de urânio enriquecido? Reuters, Wall Street Journal, New York Times, todos vão publicar colunas sobre para onde ele foi. Os russos levaram para fora. Ainda está no Irã. A avaliação dos danos ainda está muito no início, para que todos saibam se esse programa é reabastecível, ressuscitável. Mais uma vez, acho que o que os Estados Unidos lançaram naquele dia não foi uma MOP, uma bomba de penetração de ordens massivas. Foi um pulverizador da ordem multilateral. Estamos em águas desconhecidas e, aliás, toda a maioria global, o Sul global e o resto do mundo estão assistindo com medo. Rumi tem um poema lindo que diz: além do certo e do errado, existe um lugar e eu vou te encontrar lá. E espero que as lideranças de todos os lados, de Washington a Tel Aviv, Teteira, percebam que ali Negev e Natanz existe um lugar e proibidamente todos devem estar vão. Palavras sábias, palavras sábias. Espero, nós realmente esperamos chegar a esse ponto. É que na minha visão é muita insanidade. E o que mais me assusta é que nem consigo identificar exatamente onde está. Está distribuído no sistema, o que torna tudo ainda mais assustador. Seria mais fácil de suportar se houvesse, sabe, apenas um cara no comando do poder, e sabe, esse fosse simplesmente um cara ruim. E sim, seria lamentável. Mas ainda assim, seria mais fácil do que pensar que tudo está distribuído no sistema. É a forma como tudo funciona. Mas ali, se as pessoas quiserem te encontrar, elas devem ir ao seu Substack, procurar pelo Barry Dialogue, e em mais algum lugar onde possam te encontrar. aliborhani.com. Esse seria fácil de encontrar. E também a Futurely, que você mencionou gentilmente, além dos diálogos Barry. Certo, vou colocar todos os links que você me enviar na descrição deste vídeo. Pessoal, procurem Ali Borhani online. Muito obrigado pelo seu tempo. Tem outro livro que não deve ser ignorado, chamado A Guerra é um Negócio. Recomendo a todos vocês e ao seu público que procurem Basta A Guerra é um Negócio. Qual é o nome do autor mesmo? General Smedley Butler. Smedley Butler. Smedley Butler. Leitura muito importante, de fato. Ali Borhani, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal. Bom te ver.